Agora sim, Jesus Cristo veio ao mundo, cresceu, realizou muitos milagres, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Só que não foi bem assim. A igreja começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos, e no começo os apóstolos tinham a ideia de que o evangelho era só para os judeus. Jesus era o Messias esperado para os judeus. Demorou um pouquinho para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos, e dois acontecimentos são muito importantes para isso. Primeiro, o entendimento que Pedro teve a respeito disso lá no livro de Atos, quando ele teve uma visão que Deus colocou na frente dele, um lençol cheio de alimentos impuros, lembram disso? E Deus disse para Pedro: coma desses alimentos. E Pedro, como um bom judeu, ele disse: o quê? Nem pensar, eu não posso comer um alimento desse, eu me tornaria impuro. E Deus disse para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi quando Pedro teve o entendimento que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos. E um outro acontecimento muito importante foi a conversão de Paulo. Paulo era um judeu convicto, fariseu, obediente a todas as leis, a todas as regras. Ele inclusive perseguia e participava do assassinato de cristãos, porque os judeus entendiam que os cristãos faziam parte de uma seita, de uma falsa mensagem de judaísmo, então começaram a persegui-los. Paulo então passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um cristão e se torna, na verdade, um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo de Tarso, que passa por Jerusalém após sua conversão, nós temos a narrativa bíblica que ele vai para a região de Antioquia, né? E de lá ele sai claramente com um propósito de propagar a fé, e na sua experiência entende que a fé não deve se limitar a grupos judeus. E uma das principais cidades, uma das principais igrejas dessa região foi a igreja de Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte, e foi dali que começaram os trabalhos missionários e as viagens missionárias que levariam o evangelho a todos os cantos. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos, mas uma coisa que nós não mencionamos muitas vezes é que o evangelho começou a crescer de uma maneira explosiva em todo o mundo, principalmente por causa das pessoas comuns. A igreja, como nasce através de pessoas comuns, muitas delas, como Paulo, livres que podem circular, elas levam consigo o quê? O testemunho cristão. Os comerciantes e pequenos artesãos são fundamentais nesse processo. Isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum, os comerciantes levaram a fé cristã pelo mundo, muito além do que nós imaginamos. Boa noite a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Hoje, então, gostaria de entrar neste assunto, a maneira de conduzir uma igreja biblicamente, né, de volta às Escrituras, de volta à palavra original, já que durante muito tempo, muitos de nós fomos enganados ou iludidos a respeito de maneiras humanas, né, de se conduzir uma igreja. Não, é o pastor que escolhe um pastor para aquela igreja. Maneiras, muitas vezes, que vêm sendo herdadas, né, de sistemas denominacionais que são trazidos para os tabernáculos, né, aí da mensagem, e vai passando ou foi passando os anos, aquilo pareceu ser a maneira bíblica de se fazer as coisas, porque são homens renomados, né, grandes ministérios que fazem assim, então parece ser a maneira correta. Só que existe até uma frase, agora não me lembro, né, qual autor, mas que diz mais ou menos assim, que não é porque todo mundo está fazendo desse jeito que está correto. Não é porque a maioria faz assim que isso está correto. Então eu quero voltar nas Escrituras, que Deus nos conceda um bom momento aqui, na sua presença. E sempre surge, né, vários questionamentos. As pessoas, elas têm muitos obstáculos para abrir mão de suas tradições e começar do zero.
Lembre-se que nós vivemos nos dias de restauração. Restauração começou a levantar uma parede, a parede está torta, aquilo está fora da planta, aquilo está fora do que o nosso arquiteto estabeleceu nessa planta, tem que derrubar tudo e começar de novo. Não adianta fazer reforma. Reforma foi para o tempo de Wesley, para o tempo de Lutero. Nos nossos dias é restauração. Então, eu gosto de chamar atenção para isso que nós vivemos nos dias de restauração, porque nós vemos muitos ministérios que estão tentando reformar, fazendo reforma. Então, aquela parede, aquele alicerce, ele foi vindo torto e eles estão seguindo aquilo torto. Só que, o que acontece? Isto não vai resistir à pressão, porque Deus vem e testa esses edifícios, esses terremotos que Deus permite acontecer, essas tempestades, são para testar a qualidade desses edifícios, destas construções. E se isso não está de acordo com a planta, é lógico que não vai resistir, como nós temos visto tantos edifícios estes individual, né, cada indivíduo, e também falando no coletivo, igrejas. Quantas igrejas estão cedendo, né, ao mundo? O mundo tem invadido as igrejas, né, chamadas da mensagem, pessoas que durante tantos anos, né, foram crentes desta mensagem, agora viraram a casaca, estão contra, são inimigos número 1. Né? Normalmente a gente viu, como aí na história de Paulo, ele que era um perseguidor, ser convertido, né, por Jesus Cristo e se tornar um dos cristãos. Agora, hoje nós estamos vendo pessoas que aparentemente, né, eram cristãs e agora estão contra totalmente essa mensagem, o profeta e tudo mais. Mas por que isso? São vários fatores, claro, né? Nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca obtiveram revelação de fato, mas construíram ou foram edificadas na areia movediça, né? Não na rocha, que é a revelação. Então, foram construções que a parede, a fundação não foi nos apóstolos e profetas, né? Não foi nisso que nós aprendemos, né? Da Bíblia. Foram edificadas de maneira que não seguiu a planta, que não seguiu aquilo que Deus estabeleceu, esse programa de Deus. Dito isto, eu gostaria de ler aqui para dar início, então, a essa palestra, Gênesis capítulo 17, a princípio pode parecer que vai fugir do assunto, né, a maneira de conduzir uma igreja, mas não, é porque as pessoas sempre criticam, né, mas está procurando a igreja perfeita, está querendo ser o perfeitinho, tal, mas veja o que Deus falou para Abraão. A gente percebe que em muitas das afirmações, né, em muitas reações que as pessoas têm, é que elas não lêem a Bíblia, é que elas não conhecem mesmo esse Deus que elas afirmam conhecer. Porque se elas conhecessem, elas iam lembrar, não, mas o próprio Deus falou para Abraão ser perfeito. Então, Deus trouxe, através dos profetas, dos apóstolos, este modelo, esta maneira do indivíduo, esse caráter que Deus deseja encontrar nesta igreja, e fora disso, não tem arrebatamento para essa pessoa. Deus vem buscar essa perfeição. Agora, é claro que existe uma maneira de você alcançar essa perfeição. Não é por si próprio. Como que alcança essa perfeição? Veja aí como alcança. Deus falando para Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Então aqui Abraão já não tinha mais condição de ter filhos, Sara muito menos. Apareceu o Senhor a Abraão. E nós também, de igual maneira, não temos condição. Mas veja, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Então, como que nós vamos ser perfeitos? Andando na presença de Deus. Anda em minha presença e sê perfeito. E a partir disso eu vou entrar aqui nas escrituras, nas citações, para aproximar deste assunto. E vamos orar aqui pedindo a Deus que nos ajude mais uma vez, né? Bendito Deus eterno Pai, com humildade e reconhecendo que não somos nada, como nós acabamos de ler aqui. Abraão já com seus 99 anos de idade,
não tinha condições próprias para alcançar essa promessa. Porém, o Senhor diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. É a mesma coisa que nós precisamos. Nós não temos condições de construir uma igreja perfeita, de nós mesmos ser perfeitos, mas nós precisamos andar na sua presença. Na medida que nós andamos na sua presença, então a tua perfeição estará sendo refletida nas nossas vidas. Nós estaremos, meu Deus, refletindo o seu caráter, Pai. Na medida que nós, como Abraão, ouvimos a Ti e obedecemos, Pai, como ele obedeceu, sem ficar questionando, mesmo que ele não podia entender como aquilo iria acontecer, mas ele simplesmente se rendeu e obedeceu a Ti, Pai. Ajuda-nos. Nós olhamos para todas essas dificuldades, há tantos anos vem sendo feito de tal e tal maneira, e agora olhamos para as Escrituras e é de outra maneira, mas que possamos simplesmente nos render e andar em Tua presença para alcançar essa perfeição, este caráter, este modelo de igreja restaurada que o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa escritura, já diante de tantos questionamentos, né, que surgem, mas como que vai fazer isso, como que vai fazer aquilo, e tantas dúvidas, e tantas justificativas, e tantos obstáculos. Primeira coisa, anda na presença de Deus. Se rende em obediência, rendição completa à palavra de Deus. Abraão, com certeza, não entendia como que Deus ia fazer, ele com quase 100 anos, Deus dá para ele um filho. Abraão não entendia isso. Como nenhum de nós também não teria como entender. Foge da lógica, foge do natural, do óbvio, de tudo. Mas Deus disse, Deus estabeleceu uma maneira, e nós não é nosso papel ficar questionando como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai enviar uma pessoa para aquele grupo que tem ali, como é que Deus vai fazer para aquele outro grupo de lá e de cá. Simplesmente, nós precisamos se render. Enquanto nós nos colocarmos na frente e querer fazer, achar que Deus não é capaz de sustentar as suas ovelhas, de sustentar os seus filhos, estão precisando de um pastor, estão precisando, seja do que for, quando nós tivermos esta postura de atravessar na frente, Deus ele é cavalheiro, ele não vai agir, vai deixar nós agirmos, mas olha os resultados. Olha os resultados. Mas vamos seguindo aqui. A primeira escritura que eu gostaria de ler aqui, então, do slide aqui com vocês, se encontra em Atos capítulo 16, e vocês podem abrir aí comigo ou acompanhar aqui na tela. Atos capítulo 16, a partir do primeiro versículo, né? Primeiro versículo. Atos capítulo 16, vocês acompanhem aí comigo, se desejarem, ou leia diretamente na sua Bíblia. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Então, eles iam transmitindo, né, as instruções, né, que foram dadas pelos apóstolos. Nós sabemos, né, começou ali em Jerusalém, como até rodei aí uma parte, né, de um vídeo falando ali do início da igreja ali em Jerusalém e tal, Paulo, que tem muito a ver também com o início da igreja. Então, eles iam transmitindo essas orientações e instruções dos apóstolos que estiveram ali com Jesus e receberam as instruções de Jesus. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Então perceba que tanto Paulo como os outros ali
o evangelho, as instruções, o que eles estavam ensinando o povo, não estava diferente do que os apóstolos que estiveram com Jesus, e claro, foram cheios do Espírito Santo ali no cenáculo, ensinavam. Estava alinhado com o que os apóstolos estavam ensinando lá em Jerusalém. Então, hoje também, os ministros, né, deste quíntuplo de Efésios, eles estão ensinando, eles estão instruindo o povo, orientando o povo, exatamente aquilo que os apóstolos e profetas orientaram e ensinaram. Não pode ser nada diferente do que foi dado por Deus através dos apóstolos e profetas, porque assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Assim as igrejas eram edificadas na fé, na revelação. Porque como diz Paulo, né, o que ele recebeu do Senhor também os ensinou, e aquilo que ele ensinou era a mesma coisa que os apóstolos ensinaram. Agora, se está sendo feito diferente do que foi feito por esta igreja primitiva, então não está sendo edificado na fé. Porque nós precisamos ser edificados nessa fé dos apóstolos e profetas. É por isso que esses edifícios estão caindo, estão ruindo, não estão suportando a pressão, os testes. E aí veja bem, Paulo é chamado à Macedônia. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então veja, não era a vontade de Deus que eles pregassem naquela região. Por quê? Nós vamos ver aqui no decorrer dos versículos. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Deus, né, não lhes permitiu. O Espírito Santo também não lhes permitiu pregar nessas regiões. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja, essas pessoas ali estavam orando, clamando a Deus, porque elas tinham aceitado a Jesus Cristo, tinham crido neste mesmo evangelho que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam, só que eles não tinham um pastor ali, eles não tinham um ministro para lhes conduzir, então eles se reuniam e clamavam a Deus para que Deus enviasse alguém para lhes ajudar. E veja que o Espírito Santo, ouvindo esse clamor dessas pessoas, daquele pequeno grupo que tinha ali, naquela região grega, né, da Grécia Antiga, aquele pequeno grupo, o Espírito Santo ouviu o clamor deles e foi ali, Paulo, Silas, moveu Paulo, tirando eles de ir, né, naquelas regiões que tinham muito mais pessoas. Então impediu eles de pregar a muito mais pessoas para levá-los àquela pequena minoria. Mas veja bem, irmãos, hoje em dia está tendo uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem e de se posicionarem como aquela minoria ali da Macedônia se posicionou. O que é o comum das pessoas fazerem? Tem algum pastor pregando essas coisas, pregando o evangelho, trazendo luz, né, sobre essas escrituras, essa base, esses fundamentos. As pessoas tendem a olhar, né, para esse ministro, muitas vezes, né, não estou dizendo que são todos que fazem isso, mas na maioria das vezes, tende para olhar para esse ministro como a única opção. Elas dificilmente conseguem ter esse posicionamento aqui dessas pessoas, de ao invés delas saírem ali da Macedônia e lá onde Paulo estava, ou onde outro apóstolo estava, elas permaneceram ali em sua cidade e clamaram a Deus. Elas sabiam como Deus ia enviar alguém lá? Quem que Deus ia enviar lá? Não sabiam. Mas elas clamaram. E hoje em dia, na maioria das vezes, as pessoas elas mudam, né, para a cidade. Um exemplo aqui, né? Eles poderiam mudar
ali para Antioquia, que era, né, inicialmente a igreja onde estava Paulo, onde estava Barnabé, onde estavam, né, esses apóstolos ali. Ou eles podiam mudar para Jerusalém, que era ali o berço de onde se pregava o evangelho, né, de onde se iniciou o cristianismo, de onde tinha então a pregação a pessoas que estavam crendo na palavra de Jesus Cristo. Mas veja o posicionamento que elas tiveram. E hoje em dia é muito difícil isso acontecer. As pessoas clamarem a Deus ali, infelizmente, volta naquele comportamento de vamos ver o que tem no mercado. Qual pastor que tem aí, que prega isso que a gente crê, para a gente trazer para cá. Para a gente pedir para vir aqui. Eu não estou dizendo aqui que é errado pastor ir lá, orientar aquelas pessoas, instruí-las ali e tal. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas por que essas pessoas... não estou dizendo que tem que deixar de pedir ajuda, mas por que essas pessoas não passam, não mudam a sua oração para Deus, atenda-nos aqui, ajuda-nos? Será que todas as vezes nós vamos ter que ficar mudando daqui para lá, de lá para cá, de cá para lá? Será que todas as vezes? Se tem um grupo ali, como tinha aqui, mesmo que um grupo pequeno, veja, Deus moveu Paulo, o apóstolo Paulo, o profeta Paulo, moveu ele até eles. Viajou ali, sei lá quantos dias. E depois, nós chegamos lá, né, no primeiro capítulo de Filipenses, agora tinha presbíteros, né, anciãos, já tinha pastor, diácono, agora tinha uma estrutura. E outra parte difícil também, das pessoas estarem dispostas a esse grupinho, a essa igrejinha que está ali clamando, né, por um pastor, por um ministro, eles reconhecer que Deus pode iniciar um ministério através daquela igreja. Levantar um ministro ali daquele grupo, ou um ministro iniciar, né, um ministério pastoral através daquele grupo. Não, sempre a tendência é olhar para aqueles que já estão prontos. Então volta sempre naquele ciclo. Pastor, aqui tem uma igreja, aí tem que deixar essa igreja para ir lá até aquele grupo ali, aquele outro grupo lá. Aí volta ao mesmo ciclo. Aqui, Paulo era apóstolo. Então, tinha esse papel. Era um missionário, viajava para lá e para cá mesmo. Essa era a missão de Paulo. Mas se tratando de um pastor, será que nós encontramos aqui na Bíblia, nas Escrituras, pastor viajando para lá e para cá? Nós encontramos nas Escrituras aqui Pedro, que era um pastor em Jerusalém, viajando para lá e para cá? Nós sabemos que a Igreja Católica, né, fala e propagou aí durante centenas e centenas de anos que Pedro, né, foi em Roma, que foi o primeiro Papa e tal, e sabemos que não existe nenhum registro histórico ou arqueológico que confirma a ida de Pedro a Roma, por exemplo. Pedro esteve ali sempre na região ali em Jerusalém, era pastor ali. Nós tivemos evangelistas como Filipe, que viajava, que ia para lá e para cá, de cidade em cidade. Tivemos apóstolos. Mas pastores se comprometeram com um trabalho local. Aí eu vejo, muitas vezes, aí as famílias se deslocam para aquela cidade onde está aquele pastor. Aí, de repente, aquele pastor está viajando para aquela cidade de onde aquela família saiu para congregar com ele. Será que faz sentido isso?
Pense bem. A pessoa sai da cidade A para congregar com o pastor que está na cidade B. Aí, daí a pouco, o pastor está saindo da cidade B e vindo na cidade A para atender uma família ali, outra família lá. Aí eu não entendo essas coisas. Qual que é essa logística? Aí a pessoa alugou casa ou vendeu casa, largou, né, aquilo que se tinha ali, veio para cá e aí o pastor está indo para lá. Então, irmãos, são coisas. Nós precisamos meditar, voltar nas escrituras e observar, porque depois problemas acontecem, situações acontecem no meio das igrejas, e as pessoas vão e oram e clamam a Deus e tudo, mas são consequências de não estar agindo da maneira que Deus estabeleceu, não estar conduzindo a igreja da maneira que Deus estabeleceu. Agora, nós não somos perfeitos, nós falhamos, estamos aprendendo dia após dia, mas é aquilo que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus, meditando dia e noite em sua palavra, alimentando sua palavra, tendo um culto racional, como Paulo disse, raciocinando essas coisas. Será que faz sentido? Aí a pessoa vem para cá e com pouco o pastor está indo para lá, de onde saiu aquela pessoa? Será que faz sentido isso? Então, Deus trouxe, né, essa visão para Paulo. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, que, claro, você tinha um homem obediente a Deus, rendido a Deus, porque foi chamado, escolhido por Deus, levantado por Deus, né? Quem deu o ministério para Paulo não foi Pedro, não foi João, foi Deus. Quem chamou Paulo foi Jesus. Então, quando Deus mostrava algo para Paulo, seguia exatamente aquilo. Poderia, se fosse outro, quem sabe teria insistido: não, vamos para a Ásia, lá tem muito mais gente, vamos abrir igreja muito maior lá, vamos seguir para esse lugar que tem pouca gente. Então, imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias, claro, na época ainda do Império Romano. Então veja que seguiu a liderança do Espírito Santo e foi. Nem sabia quantas pessoas ia encontrar ali, que as pessoas seriam, mas seguiu a direção do Espírito Santo. E seguindo ali ainda a leitura, veja bem, no dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Olha como Deus levou eles exatamente para um lugar onde encontraria com as pessoas que estavam clamando, rogando a Deus, né, ajuda, que lhes atendesse. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido, de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. E aqui aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que, tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros, dessa forma ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao espírito, repreendeu, exclamando: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu.
Aí agora já mexeu ali com a parte financeira, né? Com os ganhos que aquelas pessoas tinham através desse espírito ali de adivinhação. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, os magistrados, rogando-lhes... rasgando-lhes, né, as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Então chegou já apanhando. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. E aqui, se seguir o texto, vai ver, né, aquela conversão do carcereiro ali, né, de muitos prisioneiros, né, toda aqueles milagres que Deus fez ali, né, na conversão de pessoas, né, pecadoras, salvação, né, alcançando até as prisões ali, né. Isso, Paulo e Silas passando por tudo isso, mas era a vontade de Deus, né, levá-los para aquele lugar devido às muitas almas que tinham que ser salvas, né, acrescentadas no reino de Deus. Então veja que precisa mesmo ter essa direção de Deus, porque vem os desafios, vem os obstáculos, mas quando é Deus que leva aquela pessoa para aquele lugar, né, que direciona essa pessoa, então Deus está com ela para passar por todos esses obstáculos, por todos esses desafios. Assim está demonstrado ali com Paulo, né, e Silas. Deus levou eles para aquela região, passaram, né, todas aquelas tribulações, apanharam, foram perseguidos, tudo aquilo que aconteceu, mas pelo motivo principal, a salvação das almas que Deus tinha em sua economia. Agora essa citação aqui da mensagem discernimento de espírito, que me chama muito a atenção, né? Bem no início da mensagem, depois se você quiser ler, o profeta, né, começa ali a orar e ele diz o seguinte: eu tenho certeza que estes ministros que estão presentes agora podem se sentir da mesma maneira, que foi pela tua graça que fomos feitos ministros desta aliança que tu deste à raça caída de Adão. E estamos aqui esta manhã, Pai, reunidos com nenhum outro propósito, senão o de conhecer e estudar para conhecer, melhor dizendo, a vontade de Deus e o que devemos fazer para tornar Cristo real para as pessoas desta geração. Então veja aí, reunidos com um propósito de conhecer, estudar, né, conhecer a vontade de Deus e o que devemos fazer para tornar Cristo real para as pessoas desta geração. Sabendo com certeza que no dia do juízo seremos colocados face a face com esta geração. Então, cada ministro estará diante das pessoas da sua geração, que ele pregou para elas. E sendo ministros, seremos juízes, e as pessoas às quais falamos e a atitude delas em relação à palavra que lhes trazemos determinará seu destino eterno. Isso é forte, né? A atitude das pessoas em relação à palavra que lhes trazemos determinará seu destino eterno. Portanto, Senhor, naquele dia nós seríamos um juiz a favor ou contra a geração para a qual pregamos. Então isso é algo muito interessante, né? Seremos juízes a favor ou contra a geração para a qual pregamos. Avançando aqui, chegamos lá em Filipenses, onde nós já encontramos então Paulo falando com esta igreja já estruturada. Veja, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, né, a cidade de Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí depois você pode, seguindo aí a leitura,
deste capítulo, né? Filipenses. Estou plenamente convicto, aí aqui chama a atenção no verso 6, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo, Jesus. Por que Paulo diz isso aqui? Por que ele tinha essa convicção? Veja, nós lemos lá em Atos capítulo 16, desde o início da obra ali, nesta região, veja, Deus trouxe uma visão para ele, Deus vindicou através do resultado, né, da pregação, através dos resultados que aconteceram ali, dos sinais, maravilhas, as almas que foram acrescentadas no reino de Deus, que tinham, né, que se salvar. Então tudo isso provou, e claro, a igreja agora ali estruturada, formada, ele tinha a plena convicção de que Deus iniciou a obra. Aquela obra estava edificada na fé, na revelação. Então já imaginou se cada grupo, cada indivíduo, claro, partindo de cada indivíduo e coletivamente cada grupo tivesse isso no seu coração, que essa igreja fosse iniciada por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então esse ministro que ele coloca ali, seguindo esta vontade de Deus, então todo esse ministério estaria sendo edificado nessa rocha, então poderia passar por todos esses testes, esse edifício seria construído obedecendo a esta planta, porque se este homem que é colocado ali é segundo a vontade de Deus, ele vai seguir a planta, ele é um construtor que vai seguir aquilo que o arquiteto, o engenheiro estabeleceu. Agora, se esse grupo de pessoas não tem essa preocupação da maneira de conduzir uma igreja segundo a Bíblia, se não está preocupado com isso, então simplesmente seguirá sendo construído por homens que acham que tem uma maneira melhor do que Deus, e no final Deus vem e não aprova essa construção. O dono da obra vem e reprova. Não está de acordo com suas medidas, não está de acordo com com sua ordem. E essa reprovação fica aqui para a grande tribulação. Não encontrar com o Senhor Jesus nos ares, não participar das bodas, e por aí vai. Então Paulo tinha a convicção ali de que isso tinha sido iniciado por Deus e ele iria concluir. Então não vai ser uma obra inacabada. É tão ruim quando nós vemos uma casa, né, construída pela metade, a pessoa não teve condições de continuar, terminar, aquilo construído, uma obra inacabada, é tão ruim. No Brasil, né, é mestre, é campeão de ter obras inacabadas, né? São tantas obras, tanto do governo aí, federal, principalmente, várias e várias obras que não se concluíram. Veja aqui nessa citação a mensagem presumindo, né? Muitas pessoas estão presumindo. 17 de janeiro de 1962. Parágrafo 65 em diante. É isto que as pessoas realmente fazem hoje. Elas dizem, eu pertenço a esta igreja, eu me uni aqui. Então, é isso que a maioria das pessoas estão preocupadas em fazer. Pertencer a uma igreja. Não, preciso de um pastor, então traz aquele pastor aqui. A questão é só ter um pastor. Mas não está preocupado em ter alguém que é enviado de Deus, que é levantado por Deus. Não. Eu me uni aqui, ela é tão boa quanto o restante das outras. Bem, irmão, se não estamos na palavra, e a palavra não está em nós, estamos apenas presumindo que estamos bem. Você recorda quando o dilúvio chegou?
flutuou apenas o barco construído por Deus. Veja, Noé teve que seguir as medidas, teve que seguir as instruções de Deus. Estava falando, né, sobre o Espírito Santo, depois ainda vamos voltar mais ali a respeito deste grande assunto. Existe um modelo, existe uma maneira para receber, existem instruções para receber. Então, só o barco construído, né, por Deus, construído por Noé, mas seguindo as orientações, as instruções de Deus, as medidas, tudo que Deus passou para ele, é que flutuou, é que não foi destruído ali com o dilúvio. O restante, presumiram que eles estariam bem, mas presumir que você está bem e estar bem é diferente. Frequentamos uma boa igreja, um grande ministério. Vem, você diz, irmão Brana, você está como que nos amarrando aqui em algum galho, em alguma parte, não está? Não, eu apenas quero lhe mostrar, colocar algo diante de vocês, vê? Então entraremos na salvação daqui a pouco, sim. Você diz, ora, Noé, alguém disse, ora que eu conheço John Doe aqui embaixo na esquina, ora, ele tem um barco que pode passar por qualquer correnteza, mas veja você, ele não era construído por Deus. Ele não havia sido feito da maneira de Acaia e da forma que Deus havia construído. Você diz, eu tenho uma igreja, irmão Brana. Nós pertencemos à maior denominação desta cidade. Nós somos a maior igreja que há por aqui. E nós temos o melhor grupo de pessoas mais bem vestidas. O prefeito frequenta a nossa igreja. Os oficiais vêm à nossa igreja. Ora, nós temos tudo isto, vem? Mas a não ser que aquilo seja construído por Deus, aquilo não suportará. Ouça isso atentamente, leia aqui comigo. Se não for construído por Deus, aí conecta isso com Filipenses ali no capítulo 1, verso 6, onde nós lemos. Paulo, com uma plena convicção que aquele que iniciou a obra na igreja de Filipenses iria concluí-la. Nós precisamos dessa convicção de que Deus iniciou esse trabalho. Porque se ele iniciou, ele não é Deus de obra inacabada, incompleta. Ele vai concluí-la. Se foi construído por Deus. Porque se não for, não vai suportar nenhuma denominação, a não ser que seja destruída. Construída pela construção de Deus aqui, aquilo não suportará. Vem? Isso é correto. Isso tem que ser da maneira que Deus disse para construir. Isto não pode ser de outra forma. Senão não vai suportar. Por quê? Não através de um credo, não se unindo, não através disto, não através de sensação. Isto tem de vir através do caminho da cruz. Isto tem que vir através do caminho do sangue, tem que vir e ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser material do Espírito Santo, e o material do Espírito Santo faz pessoas do Espírito Santo. Aí volta no Espírito Santo. Material de cipreste para um barco forma um barco de cipreste. O material do álamo faz um barco de álamo, vê o que quero dizer? E o material mundano forma uma igreja mundana. E o material do Espírito Santo forma uma igreja do Espírito Santo. O que é esta igreja do Espírito Santo, irmão Brana? O que ela faz? Como ela age? Nós descobriremos daqui a pouco, vê? Correto? Mesmo como agora, eles tentam crer. Muito hoje, muitos através das eras têm falado a respeito, há tantos diferentes caminhos, eles falando muitas pessoas de caminhos diferentes, é uma confusão. Mas vou lhe dizer algo, deixe-me dizer aos membros desta igreja aqui, eu direi isto para qualquer membro de igreja. Consagre esta igreja a Deus e todos os seus membros, vê? Consagre isto a Deus, cada um de vocês, com a vida santa diante de Deus. Observe o que acontecerá. Quando aquela igreja se unir e começar a orar, as orações daquelas pessoas começarem a subir diante de Deus, Ele não a rejeitará. Isto é correto. Agora, eu sou apenas um. Haverá muitos de vocês aqui orando. E a cura divina não é estabelecida para determinada pessoa. É para os corações sinceros que oram a Deus. E são as pessoas sinceras que a recebem. Então, aproximando com sinceridade, qualquer um de nós podemos alcançar. Né? Então, está aí as palavras do nosso irmão Brana, né, a respeito
disso. Hebreus capítulo 13. Vou fazer aqui essa escritura também, bem conhecida. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuís, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por essa razão podemos afirmar com toda segurança: o Senhor é meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitai-lhes a fé. Então, essa honra aos líderes, né, aos pastores, aos ministros, se deve ao resultado da vida que tiveram. Imitar a fé destes que tiveram resultado. Claro, resultado positivo, resultado de acordo com uma vida consagrada a Deus, uma vida rendida a Deus, uma vida andando na presença de Deus. Então você observou estes ensinamentos, se atentou a estas instruções, imitou essa fé de alguém que esteve edificado nessa rocha, nessa revelação, nesses fundamentos, nesta base dos apóstolos e profetas. Agora, como é que vai imitar a fé dessas lideranças que não edificaram na palavra, que não seguiram essa planta que nós temos visto que não se sustentaram? Não tem jeito, né? E aí aqui embaixo ainda fica uma advertência. Não vos deixes influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Então, infelizmente, como muitos líderes não estavam edificados na palavra de Deus, nesses fundamentos, nessa base, e pessoas estavam imitando essa fé deles, quando esses líderes então não suportaram os testes, essas pessoas também sucumbiram junto. Então veja como que é um efeito que acontece da liderança aos liderados. Então que Deus nos ajude a estar firmados nesse absoluto que é a palavra, que é essa base, esses fundamentos, senão não tem como chegar no teto, senão não tem como chegar nessa pedra de coroa, como nós passamos ali também nas lições que tivemos sobre o Espírito Santo, mostrando ali a estatura do varão perfeito. Se não tiver nessa base fé, como posso colocar aqui, né, é sempre bom colocar a ilustração, se não tiver edificado ali nessa fé, que fé é essa? Dos apóstolos e profetas, nessa base, nesse fundamento, se não tiver ali, se não tiver seguindo esta maneira de conduzir essa igreja, não vai dar certo. Não vai resistir. Agora veja essa citação aqui de Apocalipse, livro de símbolos. Parágrafo 33. Seu pastor, quando ele está aqui na plataforma, ministrando a palavra de Deus, ele é o anjo de Deus para a igreja, mensageiro para a igreja. Portanto, um pastor nunca deve deixar essa palavra, mas ficar alinhado com ela, porque ele está ocupando o lugar do pastor, e a palavra pastor significa apacentador. Procure descobrir se isso não é certo. Pastor é um apacentador. E o Espírito Santo o tem feito supervisor sobre um determinado rebanho para alimentá-los. E o Espírito Santo
o tem feito supervisor sobre um. Olha só, sobre um determinado rebanho. Não é sobre vários rebanhos, não, profeta. Porque para a maioria dos pastores nessa mensagem, aqui deveria estar escrito supervisor sobre vários rebanhos, para alimentá-los. Mas não, ele disse, e o Espírito Santo o tem feito supervisor sobre um determinado rebanho. Interessante, né? Como que aquilo que o profeta ensina, aquilo que a Bíblia ensina, está bem diferente do que a maioria tem feito, né? Muito interessante isso. Com o quê? Com a palavra de Deus. Então ele vai alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Esse é o alimento dessas ovelhas. Mais citações aqui. Vamos trazendo a mensagem. A unidade da união. 28 de janeiro de 58. Parágrafo 50. Não faz muito tive o privilégio de me sentar no café da manhã com o famoso Billy Graham, qual creio ser um servo de Deus, viajando pelas nações, chamando-as a Cristo, chamando o mundo a Cristo, ao arrependimento. E eu ouvi dizer diante de um grupo de pregadores, segurando a Bíblia assim, disse: este é o exemplo. Disse: Paulo ia a uma cidade, convertia uma pessoa, voltava um ano depois e tinha 30 convertidos. Vou a uma cidade e tenho 20 mil convertidos. Volto dali a um ano e não tenho 20. Oh, como eu queria dizer algo, mas a reunião era dele. O profeta dizendo, né? Como eu queria dizer algo para ele. Billy Graham, que é considerado aí um dos maiores evangelistas, né, dessa época, ia, pregava, convertia 20 mil. Mas voltava e não tinha nem 20. Mas o profeta vai dar uma explicação para isso aí. O verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Mas por que quando ele voltava não tinha nem 20? É claro, ele ia lá, evangelizava. Não deixava ninguém ali, não levantava um pastor, principalmente, né? Que é para apacentar. Não tinha um pastor para apacentar esse rebanho, o rebanho dispersava. Simples assim. É necessário o evangelista, mas é necessário o pastor. É necessário o profeta. É necessário o mestre. É necessário o apóstolo. São 5 ministérios que formam esse quíntuplo. É como nossa mão. Nós precisamos dos 5 dedos para formar nossa mão. Não adianta um dedo sozinho. 193. Olhe hoje o que nós chamamos de ministério. O que nós temos? Agora, ao encerrar, eu desejo dizer isso. O que nós temos? Nós não temos nada. Alguns de nossos maiores líderes, nossos maiores evangelistas, um de nossos grandes evangelistas disse: se eu puder encontrar 10% dos meus convertidos firmes no ano, eu estarei muito agradecido. Quando na época nem mais remota do que Finney, que tinha 97% deles. Veja bem, irmãos, o que adiantava o homem evangelizar, ganhar aquele tanto de alma para Jesus, ganhar aquele tanto de alma e voltar lá e não encontrar 10%? É o que acontece com muitos ministérios hoje. Consegue trazer um monte de gente para a igreja, mas são poucas pessoas firmes ali. São poucas pessoas que alcançam o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Porque não tem um trabalho pastoral. Aí nós temos, na maioria das regiões, nos lugares, quantas pessoas desviadas, paradas, que se esfriaram, porque não tem ali um trabalho pastoral, um acompanhamento. Não tem um trabalho local. Os pastores querem atender aqui, quer atender lá, quer atender acolá, quer abraçar o mundo. Sendo que a maneira bíblica de conduzir uma igreja, como é que é? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São todos esses ministérios juntos, trabalhando. Porque todos eles são esses construtores, esses edificadores. Estão trabalhando em conjunto para o bem deste corpo. Isso tudo que eu estou falando aqui está completamente atrelado
a Efésios 4:11. Que está conectado com o Espírito Santo, que está conectado com a adoção, que está conectado com a estatura do varão perfeito. Tudo isso, uma junção de tudo isso. Mas enquanto os pastores querem ser apóstolo, profeta, quer ser evangelista, quer ser tudo, acha que o quíntuplo está todo nele. Não, Deus colocou o quíntuplo na igreja. Deus colocou, está escrito lá, é só a gente ler como é que está escrito. Deus não colocou o quíntuplo numa pessoa só, está na igreja. Uns para apóstolos, e não é um apóstolo só não, igual muita gente da mensagem acha que profeta foi só o irmão Branham. O irmão Branham foi o profeta da era. Mas está escrito lá, profetas, mestres, pastores. Né? Um pastor para a igreja A, um pastor para a igreja B, outro pastor para a igreja C, e mestres, evangelistas, profetas. Volta lá nos dias de Paulo. Paulo era o profeta da era, mas nós tínhamos ali, por exemplo, a Bíblia cita Ágabo, que era um profeta do quíntuplo. Profetizou até para Paulo mesmo. Mas as pessoas não conseguem ler as Escrituras utilizando deste colírio que Deus ofereceu para Laodiceia, para esta era. Eles estão lendo as Escrituras limitados à visão do tabernáculo A, do reverendo fulano de tal. Então, eles não podem enxergar além daquelas barreiras denominacionais, infelizmente. Então, veja bem. Paulo tinha 100 mais centenas, um era salvo, e ele ficava tão cheio, irmão, que ele ia e dizia a outra pessoa, chegou nos milhões, porque eles tinham algo, eles estavam na palavra. Então, irmãos, o que acontecia? Para começo de conversa, Paulo tinha o Espírito Santo para dar para outra pessoa. Ele tinha. Então, o que ele estava pregando, ele tinha. Não é esse negócio que a gente fica já cansado de ouvir, essas pregações, esse evangelho que é só do gogó. É só da boca para fora. Você não vê vida. Então, aí voltamos em Hebreus 13, que eu li ali. Imitai a fé dos vossos líderes. O que é fé? Revelação. Aí esses homens não têm revelação, você vai imitar o quê? Aí você olha para o resultado da vida dessas lideranças, dessas igrejas. Vai imitar o quê? A tragédia? O caos? Como que vai imitar isso? Ministérios, edifícios que não suportaram a sã doutrina? Mas por que Paulo podia chegar numa cidade, converter uma pessoa e quando voltava ali tinha dezenas, centenas de convertidos? Paulo chegava ali, às vezes ficava um ano naquela cidade, acompanhando, trabalhando com aquela pessoa, até que aquela pessoa estava pronta para seguir adiante. Então, se tinha um trabalho sólido, estabelecido, e aí se levantava pastores, presbíteros, anciãos. Mas hoje, com essa questão do virtual, imediatismo, quer mais passar pelos processos. Então, claro, não vamos ter os mesmos resultados. Nós queremos poder que a igreja primitiva tem, mas não queremos fazer o que a igreja primitiva fez. Não queremos passar pelo processo que a igreja primitiva fez. Então, nada resolvido.
297 e 298. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Essa 27 de novembro de 65. Ouvi nosso grande evangelista Billy Graham. Sentado num café da manhã como este, ele disse: aqui ele ergueu a Bíblia em Louisville, Kentucky, e disse: aqui, aí está o exemplo de Deus. Isso é verdade, o homem disse a verdade. Ele disse: Paulo ia a uma cidade e tinha um convertido. Voltava após um ano e tinha 30 a partir daquele convertido. Disse: porém eu vou a uma cidade e tenho 30 mil convertidos. Volto em 6 meses e não consigo encontrar 30. Ele disse: sabem qual é o problema? Disse: vocês pregadores preguiçosos. Disse: vocês ficam sentados por aí com os pés sobre a escrivaninha e chamam estas pessoas pelo telefone em lugar de as visitar depois do jantar e conversar com elas. Olha aí. Tem isso também, né? Claro, tem isso também. Mas olha o que o profeta disse aqui. Meu coração estava ardendo. Eu pensei: grande homem de Deus, eu odeio discordar de você aqui, porém, quem eram os pregadores preguiçosos no caso do único convertido de Paulo? Olha aí, questionamento do irmão Brana. O que ele fazia? Ele o levava à palavra, ele o levava à mensagem, ele o levava aonde ele encontrava Deus. Seu coração estava em chamas, ele punha a nação em chamas. E a única coisa que vocês fazem é colocá-los em uma igreja batista, metodista ou algo assim. Não admira que não haja nada para arder. Sim, Senhor. Então não adianta, introduz a pessoa no tabernáculo A, no tabernáculo B, ou no grupo A, no grupo B. Aí adianta alguma coisa? Como está dizendo o profeta aqui. Paulo levava a pessoa à palavra. Então o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pastor, o verdadeiro ministro, vai te levar à palavra. Vai levar você a uma experiência com Deus. Lembra, na primeira citação que eu li, discernimento, o profeta ali no início da mensagem orando, qual que era ali o propósito, o objetivo? Levar as pessoas a ter um relacionamento com Deus, uma experiência com Deus. Mais uma citação aqui. Hebreus capítulos 5 e 6, primeira parte. Veja bem, falando da maneira de conduzir uma igreja. Porque já começa do início. Já começa, claro, né, aqui com uma redundância, mas não adianta, se já começa errado, se já começa fora do programa de Deus, fora da instrução bíblica, da maneira bíblica, é claro que não vai dar certo. Ou, pelo menos, não vai atingir os mesmos resultados. Você vai ter membros de igreja, como eu já mostrei aqui, membros ilegítimos. Membros de igreja, mas não membros do corpo de Cristo. E aí pode ter a quantidade que for. Então, quando se fala desta maneira de conduzir uma igreja, precisa voltar nesse início, do começo. A partir do parágrafo 24, diz assim: então, quando Deus escolheu Paulo, o homem escolheu Matias. Eles lançaram sortes, mas ele nunca fez nada. Aquilo mostra que poder a igreja tem, então, para fazer uma escolha, para eleger seus diáconos, enviar seus pregadores a lugares diferentes. Isto muitas vezes é carnal. Claro que ali, antes do Pentecostes, né, eles escolheram errado, né, antes de serem batizados com o Espírito Santo ali, antes do derramamento do Espírito Santo. Mas veja que era a soberania da igreja, escolhendo. Deixa o homem ir aonde Deus o guiar. Eu gosto disto. Se as pessoas numa conferência simplesmente dizem: bem, aqui está uma boa igreja, este irmão construiu uma boa igreja. Eles têm um favorito, eles o enviam a esta igreja, eles não sabem que estão matando a si mesmos. Isso acontece bastante nos grupos da mensagem. Tem um favorito para aquele lugar, para aquela igreja. Não é a igreja que vota ali, que escolhe, não. Agora, pode escolher errado? Pode. Aí o que o profeta está dizendo? Estão matando a si mesmos. Vê, em primeiro lugar, se aquele homem vai ali, ele não pode preencher o lugar daquele homem. E então eles simplesmente enfraquecem a igreja por tentar predileção por algum favorito. Isto sempre foi desta maneira. Mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim, que cada igreja possa ter, escolher seu pastor, seus diáconos, seja o que for. E então, desta maneira,
O homem ali não tem nenhum bispo sobre si. O Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja, eles não têm que perguntar a ninguém se eles podem fazer isto ou fazer aquilo. É o indivíduo em contato com o Espírito Santo, né? Esse pastor local em contato com o Espírito Santo, Deus o guiando em toda a palavra. E é claro que esta igreja vai ouvir, examinar se está de acordo com o que os apóstolos e profetas ensinaram, como a igreja de Bereia fazia, como a igreja efesiana fazia, de Antioquia e etc. Agora, não é um pastor sobre, né, esse outro pastor pode ter conselho de outros, né? Sim, pode pedir ajuda e tal. Mas veja bem, mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local? Isso é certo, sim, Senhor. A soberania da igreja local, cada igreja em si mesma. Agora a irmandade, isso é maravilhoso. Todas as igrejas devem estar numa irmandade como esta, juntos. Mas a soberania da igreja local. Hebreus capítulo 7, segunda parte. Nessa época aqui, estava tendo algum problema ali, né? Com o irmão Neville ali, o pastor Neville. E o profeta juntamente ali com a igreja para resolver aquela situação. Estão trazendo aqui um trecho desta mensagem para complementar aqui neste assunto. Talvez eu não consiga trazer todas as citações aqui hoje. Se precisar, eu faço aqui uma segunda parte. Mas vamos seguindo aqui mais um pouco. A partir do parágrafo 38. Agora, nós estamos segurando o pastor fora do púlpito aqui por cerca de 6 semanas. Tudo por causa este livro aqui, vem? Agora, eu não gosto de fazer isso. O irmão Neville é um irmão amável, doce, gentil. Estou certo que esta igreja ama o irmão Neville. Por falar nisso, enquanto estou falando, alguém ao redor desta região, em algum lugar, é culpado de escrever alguns cartões para tirar o irmão Neville deste púlpito. Você vai ter que acertar isso comigo. Correto? Sim, sem dúvida. Agora, eu quero que você... algo sobre a junta de diáconos. A junta de diáconos não tem uma só coisa a ver com esse pastor, não, senhor. A congregação, por completo, tem toda a autoridade. Não é uma junta de diáconos, é somente o policial. Uma junta de diáconos é somente policial aqui nesta igreja. Simplesmente para manter a ordem e assim por diante. Mas quando se trata de regras, a igreja por inteiro tem que dizer assim. Esta igreja está edificada sobre a soberania da igreja local. Então, eu não tenho nada a dizer sobre tirar este pastor ou colocar outro. Eu possuo a propriedade. Foi doada à igreja. Todos vocês são a igreja. São vocês que a controlam. Você é a igreja. Você mesmo. E a igreja, a Santa Igreja de Deus, é a soberania do Espírito Santo nessa igreja. E a única coisa que eu faço é possuir a propriedade, doá-la a esta igreja, como dar para uma igreja, e é livre de impostos. E a igreja elege seus próprios pastores. Isso é um absurdo aí para pastores renomados, né? Na mensagem, mas é a maneira bíblica. É a maneira bíblica. Me admira pastores, né, com tantos anos de mensagem achar isso um absurdo, mas é a maneira bíblica. Mas isso a igreja não tem capacidade de escolher. Gente, se não tem capacidade é porque não foi ensinada. Mas tem os falsos, né? Pessoas mal intencionadas. É só ensinar o povo como deve fazer e o povo vai saber discernir esses falsos, né? Esses lobos cruéis. Pessoas que querem apenas o ministério ali para não trabalhar, né? Alguma coisa do tipo, achando que é a vida fácil. Então é só ensinar as pessoas. Mas não ensinam as pessoas e ficam combatendo. Aí não se ocupam ensinando as pessoas como que deve ser feito, qual que é a maneira bíblica, e fica só combatendo isso. Aí as pessoas têm que ficar só na mão deles, só esses líderes é que sabem o que é bom para o povo. Eles, a vida inteira que vão ficar escolhendo quem que vai pastorear essas pessoas. Eles, claro, que vão ficar pastoreando elas a vida inteira. Mesmo se ali for uma igreja local, ela não tem capacidade de escolher o seu pastor. É como se, fazendo aqui uma comparação aqui, só para dar um exemplo, é como se um pai
mesmo que a sua filha complete 20, 30 anos, ele entendesse que ela não tem capacidade para namorar, para casar. Não, ela tem que ficar ali debaixo da sua tutela a vida inteira. Mas esse pai, o que ele deveria ter feito? Educá-la, instruí-la, e quando ela chega então à idade de contrair um matrimônio, ele pode descansar, falar, minha parte eu fiz, eu criei ela, eduquei ela, instruí ela nos caminhos do Senhor, agora ela vai estar apta para escolher, né, um bom rapaz de caráter e tudo. Agora não seria estranho? Pai, ou os pais que não abrissem mão, quisessem segurar aquela filha ali, não, você vai ficar aqui solteira, vai ficar para titia. Aí ela chega aos 30, aos 40, seria completamente fora. Então, a igreja de Deus é a soberania do Espírito Santo nessa igreja, né? A soberania do Espírito Santo nessa igreja. É a única... Ele vai dando essas explicações aqui, né, a respeito disso, né? Os administradores não têm nada a ver com isso, diáconos, são coisas que muito de nós conhecemos, mas para complementar, né? Aqui ele vai falando se há uma reclamação, né, de um membro, né, qualquer membro, e ele vai dando um esclarecimento sobre isso. Aí fala em relação a diácono, né? Reclamação em relação ao diácono, aquilo, a pessoa vem, traz aquela queixa, né, ao pastor, e aquilo... Aí chega aqui, ó, se a congregação votar para que o diácono continue, o diácono continua. Se votar para que o diácono seja dispensado, então eles elegem um novo diácono, né, para ficar no lugar daquele. Mas a total e completa autoridade da igreja é o pastor, a autoridade espiritual, né? Claro, o Espírito Santo no pastor, soberania da igreja, o Espírito Santo na igreja. E o profeta vai mostrando isso. Não há ninguém acima do ancião. Se a congregação votar por ele ali para pregar aquilo, né? Se caso ele quisesse pregar a doutrina da testemunha de Jeová, ou qualquer outra que fosse, se a congregação votou nele ali, então está tudo certo, é com ele, né? O profeta dizendo, o profeta não poderia se opor a isso, né? Já que a igreja votou no irmão Neville para pastor. E se fosse outros homens aí, eles não iriam aceitar, né? Parágrafo 46. Ó. E se alguma outra coisa acontece, que seja como tirar o pastor, e eles querem tomar um voto naquilo, você não poderia pedir a um diácono para fazer aquilo. Você viria, me pediria, eu desceria e diria, se você quer tirar o pastor, diga-me por quê. Ele fez alguma coisa? Sim, nós o pegamos bêbado, nós o pegamos fazendo isto ou fazendo aquilo que não era correto. Você tem 3 testemunhas disto? Sim, nós temos. As testemunhas devem ser provadas primeiro. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Que sejam elas provadas primeiro. Então você tem que afirmar isso, que você viu isso, e provar que você viu ou ouviu. Né? Tem que ser testemunha, né? Testemunha que viu ou ouviu. Então se você viu, então aquele pecado é repreendido abertamente, que está errado. Então dizer, congregação, vocês querem trocar seu pastor? E aí faz ali a votação e tal. Então, nessa questão de algum problema, né? Alguma coisa ali que acontece com o pastor, alguma situação, isso é trazido ali para a igreja, é feito então esse procedimento, né? Tanto para colocar o pastor, como para tirar o pastor, voto da igreja, novamente, né? Aí o profeta vai falando, como os democratas, republicanos, eu estou saltando aqui, irmãos, vocês podem depois voltar aí na mensagem, ler. Muitas pessoas já conhecem essas citações, então eu estou dando apenas uma passada aqui, mas você pode voltar lá e ler mais completo, né? Aí ele cita aqui, como os democratas, republicanos, enquanto permanecemos como uma democracia, como americanos, se os democratas estão no poder, os republicanos deveriam avançar com eles.
Se acontecesse isso, né, por exemplo, no nosso país, como seria muito melhor, né? Mas infelizmente o Brasil contra o próprio Brasil, né? A nação contra a própria nação. Aí nem precisa de inimigo, né? E assim também numa igreja, né? Se a maioria optou por aquilo, o restante então segue ali com aquela maioria. Agora, se fica dividido, então com certeza aquilo não vai seguir em frente. Agora, se há qualquer coisa errada na igreja que você alguma vez ficou sabendo, algum indivíduo, alguma pessoa ou algo, você está compelido pelo dever e responderá perante Deus se você não esclarecer aquela coisa. Vocês na igreja, agora recordem, não está em meus ombros, está no de vocês. Né? Então, se alguma coisa errada na igreja que você ficou sabendo, algum indivíduo, alguma pessoa ou algo, você está compelido pelo dever e responderá. E é aquele trazendo a responsabilidade para a igreja, né? Qualquer coisa errada na igreja, Deus te fará responder por aquilo, correto? Essa é a maneira pela qual ele dirige sua igreja. Aqui eu estou lembrando, irmãos, de Paulo falando aos Coríntios, né? Quando estava com aquela situação ali daquele homem com a madrasta, né? Tendo relacionamento com ela ali, e Paulo chama a atenção deles, né? Que era para eles terem resolvido aquilo. Então, é uma escritura aqui, uma passagem que eu estou lembrando que se enquadra nisso aqui, né? Então a igreja, este corpo, ele é responsável por tudo que acontece ali. Por isso, irmãos, os dons, né, são importantes. Né? Uma profecia que é dada ali desmascarando o inimigo. Né? Porque tem coisas que vão acontecer, circunstâncias, que não está ali, né, escrito, fulano de tal fez isso, fez aquilo, não vai estar isso na Bíblia. Deus vai usar alguém, quem sabe um sonho, uma profecia, alguém vai entregar uma ali, língua que vai ser interpretada, alguma coisa do tipo. Por isso, essa maneira precisa ser respeitada, essa maneira bíblica de Deus conduzir sua igreja. Ali eu fui saltando ali porque o profeta estava falando a respeito de problemas, né? Se acontecer um problema com o diácono, ou que seja com o pastor. Então tudo isso vai ser trazido ali para a igreja e aquilo vai ser resolvido. Vai ser votado para tirar ou para não ou para permanecer e tal. Eu fui saltando ali, depois você pode ler ali na íntegra. E porque nós sabemos que igreja, seres humanos, né, problemas acontecem. Então não é só a parte bela, né, a parte boa, de mistério, de dons e tal. Tem os problemas que acontecem. Como acontecia na igreja de Coríntios e em todas tinha problemas. Mas veja que esses problemas são amenizados se você tem um acompanhamento ali, se há instrução, se há ensinamento, né? Se como o profeta estava citando Paulo levava a pessoa à palavra. Então, se é feito isso, com certeza ameniza, né, as chances de acontecer coisas que servirão de tropeço, né, escândalos e tal e tudo mais, vai amenizar bastante problemas que as pessoas, erros, né, que as pessoas cometem, que se tivessem sido instruídas, com certeza não teriam cometido. E aí nós temos nessa escritura que Paulo fala a Timóteo: não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais 2 ou 3 testemunhas, né? Uma referência bíblica em relação a isso. E perguntas e respostas número 14, de 15 de outubro de 61, a partir do parágrafo 33, o profeta falando, né, que está feliz ali, agradecido, né, a Deus, nosso precioso irmão e pastor, irmão Neville, como o Senhor o tem abençoado. E ele vai tecendo ali alguns elogios, e ele diz aqui, e quando ele veio para esta mensagem, eu o trouxe aqui pelo voto da igreja para ser o pastor aqui, quando ele nem mesmo entendia estas coisas como ele compreende agora. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês que irmão Neville, sendo amigo do profeta, né, o profeta ele conheceu a mensagem, veio para a mensagem, né? Claro que naquela época não chamava assim, né? A gente chama agora, né, mensagem e tal, mas ele creu, né, no evangelho, e nem por isso foi usado de maneira política, foi feito de maneira política ou camaradagem, né, o profeta, porque, irmãos, eu já presenciei isso, eu sei que muitos de vocês também.
vem alguém daqui que se converte, né, para o evangelho, que sai da denominação e vem para a mensagem, aí era pastor ali na denominação, era ministro lá na denominação, aí vem, aí traz até algumas pessoas consigo, aí o pastor vai, que aquela pessoa ali era ministro lá, traz um grupo com ele e tal, e já coloca ali para ser ministro, e já dá o cargo ali para aquela pessoa. O profeta não fez isso, o irmão Branham não fez isso. Ele discerniu que o irmão Neville tinha o espírito correto, mesmo ainda não compreendendo os assuntos, né, completamente, que é outro ponto também que precisa ser dito para as pessoas, para os grupos que estão, né, clamando por um pastor, por um ministro. O mais importante não é essa pessoa somente estar com a doutrina correta, não. É ele ter o espírito correto. Porque muitos têm a doutrina correta, mas com o espírito errado. E eu li aqui na transmissão passada que o profeta fala em relação a isso, que ele preferia estar com a doutrina errada, mas com o espírito correto. E veja bem, aos poucos vai ajustando a mira, aos poucos vai alinhando a revelação. Agora, se tem um espírito errado, aí é difícil. Então veja, o profeta não agiu ali com política. Agiu muito bem. Né? Ele era o irmão Branham, né? Tinha a propriedade ali, né? A igreja, o terreno, enfim. Ia simplesmente colocar ali o irmão Neville e a igreja engolia. Mas não, seguiu a maneira bíblica de conduzir a igreja. Veja o exemplo que fica para nós. Respeitando a maneira bíblica, escriturística. O trouxe aqui pelo voto da igreja para ser o pastor. Né? Pelo voto da igreja. E aqui, irmãos, Deus permitindo, então, né, na próxima transmissão, eu quero entrar nesta mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, que tem muitas instruções aqui, né? Nós podemos ver na prática, né, ali nos dias do profeta, essa maneira de conduzir uma igreja. Mas fica para a próxima transmissão, né, se assim Deus nos permitir. Então eu quero entrar nesta mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, que é uma mensagem também muito importante para se aproximar deste assunto, né? Nós chegamos aí a quase mais de 1h30 já, né, de transmissão, mas que Deus possa abrir o entendimento, né, de cada um de nós para estas coisas e que possamos alcançar essa perfeição. Como Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Na próxima terça-feira estaremos aqui então mais uma transmissão, dando continuidade a esse assunto, se assim for a vontade de Deus. Vocês já estão convidados, né, para a próxima, se ainda estivermos aqui, né? Grande shalom e até a próxima.